Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema familiar. E eu vou pegar como gancho o gancho da semana passada que eu falei do cônjuge, do irmão, do amigo. O que eu quero dizer com isso? A semana passada eu falei muito assim, quando você está numa situação extrema de um divórcio, de uma herança ou no final da vida, às vezes, a gente vê a sombra das pessoas. E aqui surgiram várias pessoas que falaram comigo no privado, falando assim, poxa, mas e se era um cônjuge tóxico que me fazia mal? Eu tenho que ficar olhando para aquela história e falando que era bom e trazendo alguma coisa boa disso? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho de sistema familiar. O que a gente vai fazer? E isso não vai ser na hora que a gente está em contato máximo com a nossa sombra e na hora que a gente está em contato máximo com a nossa dor. Porque nesse momento, gente, é importante que a gente saiba e que a gente tenha essa bondade com a gente de entender que a gente é ser humano, que a gente pode sentir coisas boas, mas que a gente vai sentir muitas coisas ruins também. Que nós, como seres humanos, também temos as nossas sombras e também vamos desejar coisas ruins para as outras pessoas, dependendo do momento de vida que a gente está. Então, assim, naquela hora que você está sei lá, acabou de passar por uma separação, um dos processos do luto, até quando é morte natural, é sentir raiva. Raiva porque essa pessoa me deixou aqui, morreu. Pensa quando não é, né? Então, existe sim aquele processo da raiva. Respeite o seu processo da raiva, passe por ele, mas não viva nele. Vai chegar uma hora que você vai precisar sair desse lugar. É uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, principalmente aqueles que estão vivendo o processo de separação. Olha, agora está na hora mesmo de você sentir bastante raiva, mas vai chegar um momento que a gente precisa ressignificar. Melissa, quanto tempo que isso leva? Cada um tem seu tempo. E aí, sim, a terapia ajuda bastante a esse processo ser mais tranquilo, a esse processo ser menos doloroso, porque é mentira falar que um processo de separação, ou um processo de morte, ou um processo de herança mal resolvida, se for um caso de briga entre famílias ou um caso de abandono de amigo, não vai doer. Isso é mentira, isso não existe. A dor faz parte da vivência do ser humano e dependendo de como ela significa essa dor, do aprendizado dele. Então, o que eu tô dizendo? Que a dor pode servir muito para o seu aprendizado, mas ela pode ser um lugar de apenas doer, onde você não tá aproveitando nada, onde você não tá aprendendo nada, e nessa hora ela demora mais a passar. Porque nessa hora eu começo a me vitimizar através da minha dor, e a pessoa pode passar uma existência nesse lugar. Então, isso vai do processo de cada um, vai do que cada um busca para si, e aí isso é muito individual. Então, eu só quero que vocês entendam que dor faz parte da vida, assim como a raiva, a indignação também faz. Então, vamos pegar ali o caso do sistema familiar ou de um movimento sistêmico de constelação. Eu tive um cônjuge que conviveu comigo, sei lá, 10 anos da minha vida, né? E eu tive uma vida com essa pessoa, teve um momento em que eu fui apaixonada por ela, teve um momento em que eu troquei as confidências, os meus anseios, os meus desejos com ela e ela comigo, e eu achava que aquilo era bom. Chegou uma hora que isso foi desandando e esse casamento, esse relacionamento acabou. Num primeiro momento você vai sentir raiva? Vai sentir raiva. Mas o que é ressignificar? Você vai ressignificar, vai chegar uma hora que você já vai ter digerido essa raiva, essa mágoa, essa dor. E aí sim, você precisa dentro do seu coração dar um lugar para sua história. Não tem nada a ver com o outro, entende? A sua história, você vai dar um lugar para essa pessoa lá no seu passado, onde essa pessoa foi seu marido, foi sua esposa. Então ele tem um lugar ali, ou do primeiro amor, ou do primeiro casamento. E é isso que significa deixar a pessoa. Não significa que você vai manter ela aqui hoje, no presente, na sua vida, mas lá no passado ela tem um lugar e esse lugar não é ruim. Às vezes as pessoas demoram muitos anos para conseguir dar esse lugar para a pessoa.
Mas é fundamental que seja dado para que a vida siga adiante. Porque muita gente chega para mim e fala assim, mas eu quero viver só o aqui e o agora. Olha, deixa eu contar para vocês, viver o aqui e o agora é necessário, mas se eu não resolver a minha história, eu nunca vou estar bem no aqui e agora. Eu só vou estar bem no aqui e agora quando eu conseguir dar o devido lugar a toda a minha história, honrar a minha história. Melissa, mas eu sofri abuso dos meus pais. Eu preciso ter um lugar no meu coração onde existe a função pai e a função mãe, onde eu dou no meu coração um lugar ao meu pai e à minha mãe que me deu a vida. Agora, se é um abusador, eu vou manter aqui na minha vida hoje? Claro que não, gente. Então, quando a gente faz um movimento sistêmico, eu volto lá atrás e falo, pai, eu te agradeço a vida que você me deu, mas eu deixo com você o abuso, eu deixo com você a intolerância, eu deixo com você a violência, ou eu deixo aqui nesse campo morfogenético. A mesma coisa com a mãe. Se essas pessoas hoje estiverem em sintonia com a minha vida, elas vão participar do meu presente. Senão elas têm um lugar dentro de mim, dentro do meu coração, mas elas não fazem parte do meu presente. Assim também como os amigos. Com os amigos é bem mais fácil a gente entender, porque vai ter amigos que você conheceu lá na pré-escola e que quando você lembra, ai que delícia, a fulana, o fulano que estudou comigo, e tem, essas pessoas não precisam pedir, elas já têm ali um lugar no seu coração, mas elas estão no seu presente? Não. Tem amigo que vai te acompanhar a vida inteira e tem amigo que vai ser importante naquele determinado período da sua vida, mas todos esses têm um lugar. Então, quando a gente fala de amizade, é mais fácil da gente entender. Aquilo que foi ruim na sua vida vai precisar ter um lugar de lembrança que é a sua história. E a sua história tem que ter essa lembrança gostosa do amigo. Mas foi de uma situação ruim, mas essa situação foi sempre ruim. Famílias abusivas. Poxa, eu tenho uma vida. Se eu tenho uma vida, foi porque eu vim dessas pessoas. Então, só essa sensação de ter uma vida para viver. Mas eu vou manter aqui? Jamais. Um ex-cônjuge que foi um relacionamento abusivo, que não foi bom para ambas as partes. Eu vou manter no meu presente? Não, mas e na hora lá que eu tava casada? Eu não tava apaixonada? Eu não tava achando bom? É esse lugar, eu vou honrar a minha história, não tem nada a ver com o outro. Não confundam a sua história com o outro, porque às vezes a gente fica tão preocupada em provar que o outro tá errado, em provar que o outro era ruim, e aí eu esqueço de mim, da minha história. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de mim, eu tenho que ser boa comigo. O outro não tem nada a ver com isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido mais elucidativo. Eu espero que vocês consigam pensar sobre isso e a partir daqui, quem sabe, se acolher mais. Passa esse vídeo para quem vocês acham que vai fazer diferença, salva para ouvir de novo quando precisar e lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal.